João Costa, centro ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda, ganhou a primeira etapa da Volta a Portugal de Cadetes. Tudo para ver já a seguir num exclusivo Roda na Frente. Na cidade onde eu quero chegar, já tenho idade para poder. Oitava edição da Volta a Portugal de Cadetes, integrada no programa da Volta a Portugal do Futuro e com isto a permitir aos corredores mais novos a competição num ambiente mais caloroso e mediático. A Volta a Portugal dos Cadetes com 3 etapas que somavam um total de 194 km. Para o primeiro dia, a ligação entre a Lousa e Oliveira do Hospital, num total de 67 km, 123 corredores das 19 equipas que marcaram presença na competição, entre elas a formação espanhola da Gândia. E para os comentários desta primeira etapa da Volta a Portugal de Cadetes, tenho comigo Pedro Teixeira, da Associação Cultural Desportiva Ciclismo da Trofa. Pedro, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado. E obviamente que na partida para ainda antes da partida para esta etapa, obviamente a habitual assinatura do livro do ponto, também a fotografia, e depois era o nervosismo até à partida simbólica. Sim, e sobretudo também um grande ânimo por parte de todos os ciclistas, todos estavam entusiasmados com este início de volta. Para alguns era a primeira, para outros era a segunda, por isso até na partida era um ânimo fora do normal. Falas precisamente e bem dessa situação de ser a primeira, para muitos dos atletas, a primeira competição, neste caso com 3 dias, neste caso João Diniz, do Centro Ciclista de Abidos, também ele a dar os votos, obviamente esperando melhores resultados da equipa à qual pertencia. Corra bem, que não haja quedas e que façamos todos da minha equipa, claro, o melhor lugar possível. E pronto, é isso. A primeira etapa então desta competição, que também obviamente normalmente também fica marcada, Pedro, pelas quedas, precisamente por aquele ânimo, por aquele entusiasmo e também obviamente por tentarem procurar, todos os corredores a procurar o mesmo, neste caso a frente do pelotão. Sim, até mesmo na partida simbólica, todos se queriam chegar à frente, às vezes por cima do passeio. Isso também se assistiu em todas as etapas, mas acima de tudo até a subir, e nas descidas nós todos queriam ir para a frente e alguns até mesmo faziam ciclocross com bicicletas de estradas e arriscavam-se a furos e quedas, e foi mesmo o que aconteceu. Estávamos a poucos instantes do início da 8ª edição da Volta a Portugal de Cadetes, aqui o momento do cortar da fita, o aplauso para as primeiras pedaladas dos heróis do asfalto nesta partida de Lousa até Oliveira do Hospital. E para que as emoções ficassem desde logo ao rubro, nada melhor que uma contagem de montanha, logo ao quilómetro 8, na Senhora da Candosa, uma contagem de montanha de 4ª categoria, onde o primeiro a passar foi Hugo Garcês, da Silva Vinhadrado de Sentir Penafiel, segundo lugar para Artur Chaves, que somava 2 pontos, 1 ponto para o terceiro classificado, Aitor Roio, da formação espanhola Gândia Renault Janestar. Pedro, obviamente o primeiro prémio de montanha a fazer desde logo o pelotão ficar bem esticado. Sim, não acho que os favoritos tenham sido muito afetados, e não foram, mas isto foi sobretudo também já para destacar os principais corredores que iam mesmo correr pela camisola da montanha. Costuma dizer-se que depois da subida lá vem a descida, é isso que acontecia, descida rápida, quilómetros a passar muito rapidamente, grande velocidade pelo pelotão dos cadetes, que depois tinham logo meta volante ao quilómetro 17 em Góis, e aqui era uma vez mais Hugo Garcês, da formação penafilense, a passar na primeira posição, a somar 6 pontos, segundo lugar para Francisco Borlido Duarte, da Acreditar o DOAC Malveira. Na terceira posição ficava Rafael Oliver, da formação da Gândia Renault Janestar, o Garcês a entrar com a força toda nesta volta a Portugal.
O Garcês e também em si o pelotão todo, até porque nos primeiros 30 km o ritmo foi muito alto. Acho que também na primeira e quarta categoria ficámos todos, o pelotão ficou muito destroçado também, sobretudo devido ao ritmo imposto e até mesmo pelos Barcelos, que pareciam prever a vitória do João Costa. É, isso obviamente ficava mais lá para a frente depois destas duas acelerações iniciais, quer para a contagem de montanha, quer também para a meta volante, como vemos o pelotão abrandar o ritmo, era a altura, obviamente, dos atletas respirarem um pouco. Sim. Nos próximos mais ou menos 15, 20 km íamos ter uma etapa sempre rolar, um pequeno sobe e desce, mas nada de muito especial. E obviamente víamos ali já nas imagens alguns atletas aproveitarem para comer, obviamente que já todos iam abastecidos desde a partida, mas nada melhor que ir comendo. Sim, e também sobretudo foi nesta parte que a maior parte das quedas se deu, porque o pessoal começou todo a agrupar-se novamente, como até podemos ver nestas imagens, e quiseram todos ocupar a estrada e chegar-se à frente, não havendo possibilidade para tanta gente, não é? Então foi quando começou a haver a maior parte das quedas. Aliás, vimos agora o Garcês a sair fora de estrada. Por esta altura tínhamos a formação da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho a colocar um corredor destacado do pelotão, dorsal 93, João Salgado, atleta de Guimarães, que já tinha dado nas vistas em Faf e aqui a tentar a sorte a solo. Um atleta que tem uma curiosidade, Pedro, está no ciclismo há 6 meses e praticava rugby, desporto completamente diferente. Muito diferente mesmo, não tem nada a ver. Mas por acaso eu acho que por parte deste ciclista, sendo o primeiro ano, foi uma boa forma de destacar-se, visto que o próprio selecionador, o acompanhou a fuga toda e já viu que este rapaz, o João, tem algum potencial. Uma fuga que nunca ganhou a mais do que 35, 40 segundos. O pelotão obviamente ia controlando a diferença e um corredor a solo tem maiores dificuldades, obviamente, Pedro, em ver aumentada a diferença para um pelotão que tinha mais de 100 unidades. Sim, eu acho que a solo numa etapa destas era muito complicado para qualquer que fosse ciclista, por isso penso mesmo que este ataque por parte deste ciclista foi mesmo só para mostrar a camisola. Não acho que ele próprio tivesse aspirações de chegar mais longe, porque visto que também íamos encontrar no prémio de segunda categoria com uma dificuldade acima da média, não é? Diferença a cair, pelotão bem alongado, era sinónimo da velocidade a que se vinha lá atrás e também neste caso o levantar dos braços, o reconhecimento que estava no fim da linha, estava no fim da fuga, João Salgado. Sim, ele próprio digamos que desligou um bocado quando viu o pelotão a aproximar-se, já sabia do que aí viria, certamente, e basicamente deixou-se vir para trás e aproveitou a boleia. Era a altura de recuperar porque não tardava, estávamos na próxima meta volante, aqui está ela, meta volante instalada em Avó, quilómetro 52.9, e aqui era Francisco Duarte, de Acreditar o de OAC Malveira, quem passava na primeira posição, somava 6 pontos, segundo lugar para Alberto Barbosa, escola iBike RMCA DSL, com 4 pontos, depois na terceira posição ficava Rafael Oliver, da equipa Gândia Renault Janestar. E depois, Pedro, entrávamos na subida e obviamente que tínhamos corredores a passar por algumas dificuldades, uns porque tinham caído, outros porque por outras razões diversas, mas obviamente que o pelotão ia perdendo unidades nesta fase. Sim, antes da meta volante houve uma queda, por acaso envolveu poucos ciclistas, mas o que aconteceu é que tapou muita estrada e obrigou alguns mesmo a parar a bicicleta e isso atrasou muito o pelotão. Aliás, via-se na meta volante que vinha um bocado alongado o pelotão, mas deveu-se mesmo precisamente à queda. A aproximação à montanha que aqui vemos, a curva era muito difícil, mas estava assinalada e penso que a colocação era essencial numa subida em que tinha uma percentagem média de cerca de 10% média e
No meu caso, eu achei mesmo que se podia decidir a volta. Tal não ia acontecer, não é? Mas Vemos precisamente ali o momento em que acabaste por também ter alguns problemas mecânicos que te arredaram, neste caso, da discussão desta primeira etapa. Obviamente que, como dizias e bem, entrar bem nesta subida que, obviamente, causava estas dificuldades a todos estes atletas. Obviamente, ter problemas mecânicos ali acabavam por retirar a ambição e a possibilidade de estar na discussão, quer do prémio de montanha, quer também depois da luta pela etapa, já que estávamos depois de chegarmos ao cimo muito perto do final da etapa. sim, depois chegámos ao cimo, estávamos a cerca de 7 km da etapa, por isso um grupo que se chegasse isolado ao prémio de montanha certamente iria chegar isolado à meta e iria decidir o primeiro camisola amarela desta volta a Portugal Cadetes. Quem conseguiu aguentar na frente da corrida foi João Costa, o atleta primo do Rui Costa, corredor da Lampre Mérida, a estar então ali na frente, o corredor do Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda. Quem estava também com ele era Daniel Sebastian, da Gândia. Mais para trás vinha Afonso Silva, da equipa de Tabira, também Artur Chaves e Gonçalo Ferreira. Eram estes primeiros corredores que vinham nas primeiras posições, imagens extraordinárias ali, com aqueles S's, mas é bonito para quem vê, para quem pedala é bem difícil. É mesmo, é como de subir de carro ou de subir de bicicleta. Nesta subida realmente pôr a primeira não se podia pôr, mas não ficava muito longe, porque a subida era mesmo muito dura e os 3 km simplesmente não passavam, especialmente para quem vinha cá atrás, como foi o meu caso quando tive aqueles problemas mecânicos. Mas na frente da corrida, como vemos agora, as coisas também não estavam fáceis, não é? Claro, efetivamente muita dificuldade para os cadetes. Neste caso era Daniel Sebastian quem ia levando por diante a sua iniciativa. João Costa ia seguindo na roda, ele que ia ter força para depois, nos últimos metros da subida, no alto de Santa Oveia, bater o corredor espanhol, já com taxa de montanha ao quilómetro 59. João Costa ia ter a capacidade de superar o adversário ao sprint, ia fazer primeiro somando 10 pontos nessa classificação, segundo lugar para o espanhol da Gândia, Daniel Sebastian, depois seguia-se Daniel Ramos, do Talho do Povo de Ramal, também Ricardo Dias, do Talho do Povo de Ramal, que entretanto vinham de trás para a frente, passavam então na terceira e quarta posições, depois Afonso Silva, do Clube Ciclismo de Tabira, e Artur Chaves, da Silva Vinha Drape, Centir Penafiel, o campeão nacional, neste caso bastante recente, nesse título conseguido em Cascais. Depois do prémio de montanha tínhamos um grupo com alguns destes atletas que passaram nas primeiras posições, neste caso apenas os dois corredores do Ramal, Ricardo Dias e também Daniel Ramos. João Costa e Daniel Sebastian. Estava formado o quarteto, Pedro, que ia discutir a vitória final. Destaque aqui para o gesto bonito de Ricardo Dias, que neste caso, a pedido de João Costa, lhe deu de beber. Fica também esse registro, um gesto bonito no grupo da frente. Sim, eu considero que este gesto é sinceramente bonito, mostra tudo o que o ciclismo é, companheirismo e acima de tudo uma amizade dentro e fora de corrida. Quilómetros finais, discussão ia ser entre estes 4 corredores, ao cabo dos 67 quilómetros, na chegada a Oliveira do Hospital. João Costa, Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda, a ser o mais forte, com 2 horas 3 minutos 8 segundos, segundo lugar para Ricardo Dias, Talho do Povo de Ramalde, com o mesmo tempo do vencedor. Depois seguiam-se Daniel Sebastian, da Gândia, Daniel Ramos, Afonso Silva, e o pelotão esse chegava comandado por Gonçalo Ferreira, de Acreditar, o Deolácia Malveira, já a 1 minuto de atraso, com essa curiosidade de Gonçalo Ferreira pensar até que tinha ganho a etapa. Pedro, como vemos, o prémio de montanha de Santa Oveia a causar estragos e a fazer o pelotão chegar completamente fracionado a Oliveira do Hospital. Sim, chegou em grupos. O Afonso Silva por acaso chegou completamente isolado, mas atrás
atrás do Afonso veio um grupo, podemos chamar pelotão, que vinha agrupado a maior parte dos favoritos. Vitória então para João Costa, ele que ia somar e amealhar a vitória na etapa, à liderança das metas volantes, também à liderança da montanha e ainda, pois claro, a liderança na geral individual era João Costa do Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda, o grande vencedor do dia, levava 3 camisolas e a camisola amarela no final desta primeira etapa. Sinto-me muito bem, as pernas estavam boas, até que ali na subida, uma subida muito dura, com porcentagem de 20%, cheguei aqui à meta, dei tudo e consegui vencer. E quando passaste a meta, o que é que tu sentiste? O que é que te veio à cabeça? Veio as pessoas que me ajudavam, senti assim um arrepio no corpo, de tanta felicidade, me senti muito feliz. Volta a Portugal de cadetas, João Costa! E agora também no pódio. Afonso Silva do Clube Ciclismo de Tavira, o melhor jovem de primeiro ano, ele que aparecia também já na final da taça na Trofa, mostrar que estava aí para as curvas, e foi isso que acabou por confirmar nesta primeira etapa da Volta a Portugal de Cadetes. Uma etapa dura, houve alguns ataques, foi tudo muito controlado e na última subida é que se fez as diferenças, houve alguns ataques, uma subida dura e consegui aguentar, foi dar tudo até ao final para não perder muito tempo para os da frente. Agora é dar tudo por tudo para tentar manter a camisola. Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, também à roda na frente, falou da importância desta Volta a Portugal de Cadetes, uma prova que tem vindo a ser uma aposta da Federação e que leva já 8 edições. Faz parte do nosso plano organizar a Volta a Portugal de Cadetes e a Volta a Portugal para Júniores. Obviamente que temos que arranjar sempre parceiros que nos ajudem a financiar a prova, uma prova cara, uma prova dispendiosa, mas também é uma prova maravilhosa, é uma prova que motiva muito toda a comunidade e, portanto, merece todo o nosso apoio, todo o nosso empenho, toda a nossa estrutura, que ano após ano, já vamos na 8ª edição, organizamos esta Volta a Portugal Cadetes, que está cada vez mais interessante e é cada vez mais importante como prova âncora do nosso ciclismo. Pedro, à altura de nos despedirmos, estava concluída a primeira etapa com a surpresa, por assim dizer, por muitos, João Costa, do Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda, ir para casa no fim da primeira etapa de amarelo. Afinal, esta etapa era a primeira etapa, por isso nada estava decidido, mas o que é certo é que o João tinha conseguido as três camisolas e isso foi espetacular, de certeza que para ele ainda foi mais motivação, sabíamos que era difícil, mas as etapas, cada etapa é uma etapa, não é? As próximas etapas para ver, claro, aqui na roda na frente. Até que